Nós vamos receber aqui no estúdio, ele já está conosco, inclusive, o Cacá Rodrigues, que é conselheiro tutelar. Eu até agradeço, Cacá, a sua presença aqui, desejo um bom dia para você, tá? Muito obrigada pela presença e pela disponibilidade também em nos atender. A gente vai conversar com o Cacá porque em um dos muitos trabalhos que ele fez como conselheiro tutelar, estava o acompanhamento da Francisca, a mãe daquelas duas crianças que foram vítimas de um envenenamento, uma substância que foi colocada nos cajus que essas crianças comeram em agosto. E elas estiveram aqui em Teresina, internadas no HUT, e o acompanhamento aqui de Teresina foi feito pelo Cacá. Ontem eu falei aqui, Cacá, que considero que o Estado errou com a Francisca e com as crianças por uma série de motivos. Apontei aqui os motivos. As crianças viviam numa casa em situação vulnerável, duas foram envenenadas, as demais continuaram morando na mesma casa, sem que houvesse qualquer acompanhamento lá em Parnaíba. Isso eu falo, né, e acho que sim, a gente precisa cobrar e precisa de respostas do Estado. A gente tem encontrado uma dificuldade imensa de obter respostas para isso. Mas o Cacá se dispôs a conversar com a gente sobre o acompanhamento aqui de Teresina que foi feito. E eu queria, então, Cacá, que você nos dissesse, inicialmente, como o Conselho Tutelar acompanhou esse caso em agosto, né? Um caso que ganhou uma repercussão nacional, ainda mais agora, quando os outros irmãos daquelas duas crianças também foram assassinados, foram mortos por envenenamento. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia também aos ouvintes do Notícias do Dia. É um prazer estar aqui com você novamente. Gosto de escutar e ontem estava escutando isso, quando você falou sobre esse caso, né? Eu tive, não o prazer, porque isso não é um prazer, mas exatamente. Tive a oportunidade de atender um chamado do Serviço Social do HUT, na época em que o primeiro filho de Dona Francisca havia falecido no HUT. O motivo pelo qual ela entrou em contato comigo no Conselho Tutelar foi que o corpo precisaria ser liberado, né, para o sepultamento. Mas, por se tratar de uma morte de criança e daquela situação, precisaria haver aí um registro de um boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios e um encaminhamento ao IML. E como a família... Até então ela não tinha feito? Não, ainda não. Não tinha feito. Então a família... Falta de orientação, né, Cacá? Falta de orientação, porque a primeira coisa é isso, né? Já o registro devia ter feito lá na Delegacia de Parnaíba. Lá atrás, né? Como não fizeram lá em Parnaíba, foi obrigado a gente fazer aqui. Certo. Tá? Então eu levei no carro do Conselho Tutelar a Dona Francisca, também uma tia das crianças, até a DHPP e depois ao IML, onde lá no IML foi feito o procedimento para a liberação do corpo. O médico legista teria que ir no HUT para fazer a liberação do corpo dela. E encontrei lá aquela senhora apática, assim, parece que assustada, mas uma mulher humilde e de poucas palavras, mas uma mulher muito centrada, assim, entendeu? Muito tranquila. Ela transmitia até uma paz, porque o jeito dela, assim, para aquela situação, ficava assim, meu Deus, essa senhora... Eu imaginava encontrar uma senhora desesperada, né? Mas o sofrimento dela parece que já vinha de muitos dias, inclusive a criança já estava lá há muitos dias no HUT, né? Então aquilo ali me chocou muito, porque eu fiquei muito com a imagem dela na minha cabeça. E quando veio essa situação agora, mais recente, isso me deixou também um pouco, assim, muito triste, né? Porque, de fato, é uma mulher que tem uma vida sofrida. E se não fosse a cunhada dela, né, que estava acompanhando aqui, talvez ela não tivesse nem como fazer nada. Ela não tinha ação para nada. É uma pessoa realmente bem humilde e que não tinha condições de fazer nada. Então, essa minha colaboração com essa família, Cíntia, nesse momento aí foi disso, né? Foi de dar este apoio. Não é obrigação do Conselho Tutelar fazer isso, né? Não é, mas
eu particularmente, enquanto conselheiro tutelar, tenho uma relação muito boa com as assistentes sociais dos hospitais. Sim. Inclusive, eu gostaria de falar uma coisa assim, que eu acho que você falou dos erros que o Estado pode estar cometendo, e uma das coisas que eu achei incrível é que o hospital não comunica ao Conselho Tutelar o que aconteceu. É um absurdo, entendeu? isso. Está no LECA, é previsão legal de que qualquer coisa que aconteça com uma criança em relação a maus tratos ou qualquer outro tipo de violência, negligência, a primeira coisa é comunicar ao órgão Conselho Tutelar. E isso, pelo que eu entendi, lá em Parnaíba não foi feito. Inclusive, quando eu soube deste envenenamento, por conhecer a família, nesse sentido de ter atendido aqui em Teresina, eu liguei para o Conselho Tutelar de Parnaíba e perguntei se eles estavam tomando alguma providência. E a resposta que eu recebi foi que eles ainda não tinham recebido nada. Eles falaram, nós não fomos nem notificados a respeito disso ainda. Então nós estamos aguardando. Olha, aí se a gente puder fazer puxar um fio de erros, é uma coisa assim realmente muito impactante. Que o que você está trazendo aqui é algo que é novo, quer dizer, as crianças ficaram de agosto, quando aconteceu o envenenamento, naquela casa onde viviam 11 pessoas, inclusive Dona Francisca e os filhos dela, de agosto até agora, na véspera do dia 1º de janeiro, né, dia 31, quando as crianças foram envenenadas, dentro dessa casa. E a gente nem sabe se essas crianças não eram maltratadas de outra forma, se não foram vítimas, outros tipos de vítimas. Essa é a casa onde essas crianças viviam nessas condições, né, com um algoz que a gente não sabe exatamente, há um suspeito, né? Então a gente tem que tratar como suspeito, que vivia com essas crianças depois de que 2 crianças foram mortas. E nada aconteceu. O Conselho Tutelar sequer sabia disso lá em Parnaíba. E aí, tudo bem, não tem ninguém do Conselho aqui, lá de Parnaíba, para responder, mas eu vou comentar, não é o Cacá que está comentando, sou eu que estou comentando. Eu vou dizer o seguinte, o hospital não informou, mas será possível que eles não abrem um WhatsApp, não vê um Instagram, não vê, eu não assisto televisão, não ouve rádio, não assiste televisão, não conversa com ninguém para saber o que estava acontecendo lá em Parnaíba, nessa casa. Não tinha ninguém, botar muito errado. Está muito errado, tem que rever o Conselho Tutelar de Parnaíba, porque não está correto isso. É interessante. Alguém falhou e falhou muito aí nesse caso. É interessante ver o seguinte, a situação. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que é autônomo, não é isso? Ele é autônomo, ele não precisa de autorização de ninguém para falar. Para agir, então, muito menos para falar, né? Agora, é importante saber que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele zela pelo direito da criança. Ele zela. Não é porque eu tenho que ser notificado, eu tenho que ser chamado, exatamente. Não. Você pode agir como a gente costuma dizer no direito de ofício, né? Você pode ir até lá, tomar a iniciativa e ir atrás e saber, como você ligou para Parnaíba, por exemplo. Sim, exatamente, eu liguei para saber. Então, é interessante que a sociedade saiba que toda situação que envolva criança que esteja passando por uma negligência, pode entrar em contato com o Conselho Tutelar. Não é que o Conselho Tutelar vá fazer tudo. O Conselho Tutelar não é um órgão que faça, que haja diante das situações. Não é polícia, não é Estado, né? Exatamente. Ele não é assistência social. Mas o Conselho Tutelar, Cíntia, ele tem que, pelo menos, no mínimo, fazer uma requisição de serviço ao CRAS, ao CREAS, que são os órgãos de assistência social que podem ver a situação daquelas crianças e fazer um estudo social. E a partir daquele estudo social, o Conselho Tutelar, de posse desse relatório do CRAS ou do CREAS, ele enviar ou colocar esta família em algum tipo de política pública que possa estar protegendo aquelas crianças. Por exemplo, por que as crianças estavam lá no quintal da vizinha? Eles não estudavam? Qual era a situação da vida delas? Se existiam outras crianças,
tem um gatilho aberto aí, né? Que é o que você colocou. Se as 2 crianças já foram envenenadas, que situação aquela família está vivendo para aquelas crianças estarem vivendo aquela situação? Envenenada de novo. Envenenada novamente. Então, no mínimo, o Conselho Tutelar tem que fazer esses encaminhamentos, tá? Eu acho que, eu não quero julgar os meus colegas conselheiros de Parnaíba, porque não sei qual é a realidade lá da situação em si. Mas aqui em Teresina, toda vez que eu, Cacá Rodrigues, encontro uma situação de famílias carentes, humildes, que vivem em situação de pobreza, de negligência, o primeiro passo que eu faço é encaminhar o CRAS. E peço ao CRAS, olha, veja a possibilidade de colocá-las numa política pública. Um abrigo, né? Alguma coisa, ou retirar. O abrigo é assim, é o último caso, Cíntia, porque sim, eu sei. Você tirar sabe, da né? Casa, tirar da casa. É o último caso. Mas ideal, em situação de perigo, sim, né? De perigo. Mas o ideal é a gente dar sustentação àquela família. Inclusive, por exemplo, às vezes os pais são alcoólatras, os pais são usuários de drogas, então você pode, o Estatuto prevê isso, no artigo 129, da gente encaminhar este pai ou esta mãe a tratamento psiquiátrico, a tratamento psicológico e ao tratamento de toxicômanos, né? Então, é importante a gente fazer isso, porque até então, você fazendo isso, você está dando uma garantia de que o próprio Conselho Tutelar está atuante ali naquela situação. Não pode deixar assim, não está aí, vou deixar de mão, porque é uma família humilde mesmo, porque eu acho, Cíntia, que muitas vezes as questões de negligência se dá por conta desse descaso com o mais pobre, entendeu? É mais pobre, então é de qualquer jeito, e não pode ser assim. Quanto mais pobre, mais necessitado da mão do Estado, mais necessitado do Conselho Tutelar, mais necessitado até do próprio rádio, da própria TV, que possa dar visibilidade a essa situação de pobreza, para que o Estado haja, né? Então a gente não pode fechar os olhos a qualquer situação onde criança possa estar na rua vivendo em situação de descaso. É isso. E eu queria aproveitar que você está aqui para lhe perguntar o seguinte: essa situação lá de Parnaíba, de 11 pessoas vivendo numa casa minúscula, várias famílias, né? Eram várias famílias ali, porque tem o núcleo é o Francisco, que está preso hoje, suspeito de ter envenenado as crianças. Você tem a Aflitos, eles são casados. A Aflitos, que é mãe da Francisca e de outros 7 filhos, sendo que 6 filhos moravam com ela. A Francisca e o Manuel morreram, também envenenados, e ela tem outros 4 filhos que vivem com ela naquela casa. Vão continuar vivendo na casa, inclusive tem adolescente ainda vivendo na casa. Olha aí, para quem está acompanhando pela TV, a gente tem aí um storytelling do que é esse caso, com as fotos de cada uma das pessoas, né? O Manuel, que morreu, e a Francisca também, para a gente entender como funcionava essa família. E as crianças que morreram: o Ulisses Gabriel, o Iônio Davi, a Luane, e tem uma outra garota em estado grave, internada na UTI do HUT aqui em Teresina. Nós tentamos obter informações sobre ela. A única informação que o HUT libera é que o estado dela segue grave. Eles não quiseram informar para a gente nem se a criança está tendo algum tipo de acompanhamento. Nem isso a gente conseguiu da HUT. Bom, está faltando só a outra criança que morreu, a primeira, né? Faltou o nome da primeira criança que morreu aí. Eu acho que era o Domingos. Tem um outro menino, os 2, porque foram 2 os primeiros, né? As 2 crianças que morreram. Bom, mas aí a gente tem situações como essas. É um dos graves problemas do Brasil. Por conta de não conseguir ter a própria casa, um déficit habitacional que se acumulou no Brasil ao longo dos últimos 4 anos, sem nenhuma construção de casa, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a baixa renda, a gente voltou a ter famílias aglomeradas. Cacá, pela sua experiência como conselheiro tutelar, isso
pode representar uma gravidade para as crianças elas conviverem. Eu não estou dizendo que todo padrasto é um potencial abusador. Eu não estou dizendo isso, nem que toda madrasta é um potencial. Mas as estatísticas revelam, por exemplo, que a grande maioria das crianças que é abusada no Brasil é abusada por alguém próximo de casa. E a figura do padrasto, de um tio, do próprio pai e de um vizinho aparecem aí no topo dos abusadores, dos criminosos. Você percebe isso e vê isso como um risco? As crianças que vivem em casas, né, que talvez fosse o caso de uma política pública nacional de dar prioridade para essas mães que estão hoje morando com as próprias mães, que já têm seus companheiros, que está todo mundo ali naquela casa aglomerado. Cíntia, de fato, não tem nem o que dizer. A própria estatística, como você disse, já fala isso. Por si só, os números dizem, né? Mais de 80% dos casos de abuso sexual contra meninas e meninos, eles são ocasionados por pessoas próximas, ou seja, pessoas da própria família. Como você bem frisou, padrastos, tios, até o próprio pai, entende? Sim, a gente tem encontrado. Então, isso favorece sim, porque se você olha para uma casa dessa, minúscula, uma casa de poucos cômodos, onde o fluxo de pessoas é enorme, então isso tem favorecimento para que as crianças saiam, fiquem na rua sozinhas, e isso possibilita, né, com que o violador, que muitas vezes, como você próprio disse, pode ser o avô, né, o tio, a avó. Eu já acompanhei um caso em que o avô, numa cidade do interior, abusou de uma menina e, para tentar calá-la, tentou enforcá-la, né? E ela chegou ao HUT sem falar, sem andar. Graças a Deus, quando ela saiu, ela já começou a andar e começou a falar quando saiu do HUT. Mas o Conselho Tutelar agiu para que ela não retornasse a essa casa mais. Claro. No interior do Piauí. Então, na época, nós conseguimos a família paterna para o Maranhão, para ela ir para a casa da avó no Maranhão, para tirar desse ambiente, porque o ambiente favorece. O ambiente é favorável, né? Então, é importante a gente frisar isso, de que não é que a gente esteja acusando que um padrasto vai fazer isso. Pelo contrário, muitos padrastos são melhores do que os pais. Sim, mas é isso que eu estou dizendo, a gente está generalizando, mas a estatística ela é cruel nesse sentido. É cruel. Aí é importante a gente até reforçar aqui, Cíntia, que como está no começo do ano letivo, como está no começo assim de um ano, e existem muitas contratações de profissionais para trabalhar com crianças, que é importante lembrar daquela lei do ano passado de que tem que puxar a ficha das pessoas, né? Você sabe aquela lei que obriga todas as instituições onde tem crianças e adolescentes a buscarem as certidões negativas de idoneidade moral, de problemas judiciais. Então é importante dizer que todas as escolas hoje que estão começando o ano, as escolas que estão recebendo novos professores, novos funcionários, agentes de portaria, que infelizmente a gente tem alguns casos envolvendo essas pessoas de assédio, de perturbação contra meninas. Então é importante que as escolas e as empresas, os abrigos, façam isso, né? Recolham essas certidões negativas da vida dessas pessoas, a fim de evitar que um possível agressor, possível violador, esteja lá no ambiente onde as crianças estão. Quisera isso que também fosse possível as famílias fazerem, né? Porque às vezes... Mas é possível, né? As famílias podem fazer. Eu acho que a Secretaria de Segurança, que trabalha tanto para se tornar digital, poderia ajudar nesse sentido aí. Olha, obrigada aqui pela sua informação. E aqui está ela. A Câmara dos Deputados aprovou, a lei foi sancionada, que é uma lei, é novíssima essa lei, do ano passado, que exige, está aqui comigo na tela, exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para os profissionais que trabalham com criança. Se a gente puder colocar, porque aí fica melhor ainda, né? Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo já está entendendo, né? Mas quem está nos assistindo pode ter acesso à lei que está aqui na minha tela. Então,
essa matéria passou pelo Senado e foi sancionado. O projeto foi uma proposta apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que funcionou lá na Câmara dos Deputados. Bom, não vamos ter, né, o material na tela, mas está aí. Portanto, existe essa certidão negativa agora, precisa ser obtida antes da contratação de creche. Então, vale para as terceirizadas. Exatamente. Que atendem as prefeituras, por exemplo, né, que são responsáveis pelas creches, na hora de contratar. É um dos aspectos que tem essa exigência. E isso é cobrado por quem? Né? Essa é a pergunta. Quem é que cobra isso? A própria gestão da escola, a do abrigo, escola, né? A gestão, ao contratar, ao receber um funcionário, ela precisa exigir essa documentação, entendeu? Ela, além dela exigir do profissional entregar, ela mesma pode buscar, né? Uhum. Mas a lei diz que é o empregado que tem que apresentar. Entendi. Tá certo, então. Olha, Cacá, muito obrigada pela entrevista. A gente segue acompanhando esse caso. Eu vou só fazer aqui uma correção sobre os nomes daquelas primeiras crianças que foram vítimas do envenenamento, né? As 2 primeiras crianças que morreram. A gente tem realmente esse material aí, novamente, para colocar o nome da segunda criança, além do Ulisses, é o João Miguel. Aí estão aí os nomes das crianças e quem está presa lá na penitenciária feminina, que foi também identificada pela polícia como suposta responsável pelo envenenamento, é Lucélia Maria da Conceição, uma vizinha da Francisca Maria da Silva. Esse o primeiro caso. E o que a gente sabe até agora, né? A gente fez o passo a passo aqui no programa, só para a gente fechar hoje essa história da semana, porque já tem até uma novidade que eu já vou divulgar. Mas o que a gente sabe até agora, né? A gente sabe, primeiro, as vítimas que nós temos, né? 4 crianças, 2 adultos mortos até o momento. Então, a gente tem 6 pessoas de uma mesma família mortas em 2 casos de envenenamento. Essa é a hora que a gente coloca aquela cartela, Carol, porque eu já estou falando, né, o que a gente já pontificou aí. Então, nós temos isso e temos 2 pessoas que a polícia apontou até o momento. Uma é a Lucélia, que a gente já mostrou aí, e a outra é o Francisco, que foi preso. A gente até viu nas imagens do nosso correspondente lá, o Carlos Mesquita. Vimos as imagens, agora há pouco era a hora também que a gente poderia colocar agora as imagens do Francisco, já que eu estou falando. Ou coloca a cartela ou coloca as imagens do Francisco, né? E aí o inquérito prossegue, a polícia tem 30 dias, a prisão dele é temporária ainda, não foi convertida para preventiva. E nós temos agora um outro caso que é o seguinte: o Ministério Público, através do promotor de justiça Silas Sereno Lopes, informou que vai fazer novas diligências nesse caso aí dos irmãos envenenados. E é correta a posição do promotor, por quê? Porque essa história está muito nebulosa ainda. Tem muitos pontos que não foram ainda esclarecidos. Até porque o inquérito está em andamento, tá? E essa informação do promotor, ou seja, o Ministério Público vai pedir novas diligências para que passe a acompanhar mais de perto esse caso lá da cidade de Parnaíba, um caso extremamente chocante e que aponta a necessidade de uma maior investigação e de um maior esclarecimento. Eu repito, a Secretaria de Segurança está nos devendo maiores esclarecimentos, nos devendo a todos os cidadãos. Está aí, olha, finalmente. O que nós temos agora como verdade, né? Não é correto, que não é fake news, nem nada. 4 pessoas morreram envenenadas só nesse segundo caso. 2 no outro. Né? 2 crianças agora e 2 adultos. Então, são 6 pessoas. A polícia identificou o suspeito de cometer o crime, seria o Francisco. Uma outra filha da Francisca está internada, 4 anos de idade, no HUT. Aí, é uma dúvida. A Lucélia
que a vizinha, ela seria mãe do ex-companheiro da Francisca, que morreu em maio, morreu antes das crianças. Então a gente não sabe também a causa da morte do pai das crianças. E tem muita coisa que não é exagerado, né? A população também incendiou. Uma coisa ali meio esquisita. A Lucélia é a avó das crianças, mas quem incendiou a casa foi a vizinha, não foi a Lucélia a avó. Né? Não, mas a Lucélia é a vizinha, a suposta vizinha que seria. Botaram como avó aqui, então não é a avó. Não, pois é, isso aí são questões ainda para serem comprovadas, né? E tem muita fake news também circulando, muita coisa. A gente segue acompanhando. Agora são 7h59. Obrigada, viu, Cacá, mais uma vez. Eu agradeço. Eu só queria deixar uma dica para a sociedade, né? É importante que a sociedade saiba, Cíntia, que em muitos casos, não eximindo a responsabilidade do Conselho Tutelar, mas muitos casos são casos de polícia mesmo. E a população deve procurar a polícia. Por exemplo, abandono de incapaz. Quem tem que ser chamado primeiro é a polícia militar. Ela tem o poder de chegar lá. Outro caso de violência ou dentro de casa, o Conselho Tutelar não tem condição de chegar lá e pegar essa criança, resgatar, tem que ser com a polícia. Então é importante que que a sociedade saiba. Liga para a polícia, liga para o Conselho Tutelar. Ambos juntos podem ajudar a salvar aquela criança naquele exato momento. Então, nunca esqueça, entre em contato com o Conselho Tutelar e com a Polícia Militar em caso de violência, maus tratos ou de abandono de incapaz. Obrigado, Cíntia, foi um prazer estar com você aqui. Obrigada mais uma vez.